Vamos orar? Abençoar a vida da pastora Simone. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós agradecemos ao Senhor. Muito obrigado. Nós sabemos, ó Deus, que ela tem tanto tesouro dentro dela. Ela tem tantas experiências, ó Deus, durante tantos anos, ó Pai, pastoreando, tantos testemunhos, como ouvimos alguns naquela sala ali, que nos impactou tão grande. Pai, nós sabemos que o Senhor tem algo revelado para nós. Nós sabemos que o Senhor tem um bom depósito, um bom tesouro para nós. Pai, então abre os teus celeiros sobre nós nessa noite. Abre os teus celeiros, nós estamos sedentos para ouvir a tua palavra, para receber do Senhor. Pai, nós como igreja, nós como comunidade, como família Ágape, nós abençoamos a vida dela e abençoamos a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor para a igreja. E deixa eu colocar meu óculos, que meu marido falou quando eu saí de casa, não prega sem óculos. Vou ser obediente, né? Ainda estou me acostumando com esse negócio aqui, né? Mas eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou a pastora Simone Klein, casada com o bispo Marcos Klein. Nós temos 4 filhos e 2 netas. Então, hoje eu conheci a Dona Rosa. Cadê a Dona Rosa? Dona Rosa está ali. A Dona Rosa falou para mim assim, você é tão novinha. Eu falei, obrigado, eu recebo em nome de Jesus. Né? Porque a verdade é que a alegria do Senhor é a nossa força e Ele vai renovando a gente, né? Ele renova e a gente vai ficando, em vez de a gente ficar velho, a gente vai ficando maduro, não é assim? E eu quero agradecer aqui a pastora Luciana, o pastor Alexandre, porque nós viemos da comunidade bíblica internacional lá do Brasil e o Senhor nos trouxe até Portugal. Na verdade, o Senhor tem uma obra conosco, com a nossa família, como Ele falou nas nações. Nós temos, só um pouquinho, depois eu boto. Nós temos estado em alguns países, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho, mas esse é um tempo especial, esse é um tempo onde o Senhor nos trouxe para Portugal. E quando o pastor Alexandre me disse que eu estaria pregando hoje, eu confesso para os irmãos que durante toda essa semana o Espírito Santo vinha colocando algumas revelações, algumas palavras no meu coração, e eu estou aqui desde cedo, com o meu espírito assim, com a mesma sensação. Eu estava ouvindo ele falar e eu pensando, Senhor, como o Senhor vai confirmando, como o Senhor é maravilhoso, como o Espírito Santo de Deus, Ele transforma, Ele salva, Ele liberta, mas Ele também conecta as nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Então, de forma que o mesmo Espírito que vem sobre o sacerdote vai passando para toda a igreja. E isso é tremendo. Então, Deus me deu uma palavra que é nada mais do que compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou comigo, aquele que ministrou na minha vida nesse tempo. E que eu tenho certeza que o que Ele ministrou para mim vai servir para você também, porque Ele me ministrou como filha de Deus. Então, se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, essa palavra hoje é para você. E Ele me deu um tema, né? Que é vivendo no sobrenatural. Foi o tema que nós estivemos estudando aqui no sábado, ontem também, no domingo à noite, uma palavra maravilhosa com o pastor Alessandro. E aí eu falei, bem, então se é o sobrenatural, se é para falar sobre o sobrenatural, é muito fácil, porque é uma delícia falar de um Deus que é sobrenatural. O nosso Deus, Ele é todo poderoso e Ele é um Deus sobrenatural, não é verdade? Então, se nós fôssemos aqui olhar para a Bíblia e procurar uma história, procurar um personagem que viveu um momento sobrenatural com Deus, fica difícil. Porque se nós vamos olhar para Josué, por exemplo, Josué orou e o sol parou. Aí Moisés foi lá, tocou nas águas e o mar se abriu. Pedro foi lá e andou sobre as águas. E se a gente falar de João? Que João foi levado aos céus e teve a revelação do Apocalipse, a revelação daquilo que estava por vir. Então, se nós formos olhar para a Bíblia, nós temos aqui várias histórias maravilhosas do sobrenatural de Deus. Eu tenho histórias maravilhosas do sobrenatural de Deus na minha vida, e eu tenho certeza que se eu entregar o microfone aqui, para cada um de vocês, cada um de nós, ou a maioria, temos histórias sobrenaturais de Deus. A nossa própria conversão é sobrenatural.
Porque a pessoa, depois que ela se converte, ela começa a aguardar a volta de Jesus sem nunca ter estudado escatologia. Isso é sobrenatural. Então, falar do sobrenatural de Deus, existe assim uma gama de histórias que nós poderíamos contar. Mas o Senhor, Ele me levou a uma passagem que para mim nessa noite é a passagem perfeita. E eu gostaria de, através da leitura dessa palavra, continuar assim no mesmo espírito que o pastor e estabelecer aqui entre nós hoje uma noite profética, uma noite de revelação sobre a tua vida. Então, diga para a pessoa que está aí do teu lado, isso eu aprendi aqui no CC Ágape. Aperta o cinto. Aperta o cinto. Porque eu creio que hoje, nessa noite, você vai receber informações e revelações acerca do seu futuro. Por quê? Porque eu queria lembrar com você que houve um tempo onde Davi, ele tinha assumido, ele estava começando a estabelecer o seu governo sobre Israel. E naquele tempo, diz a Bíblia, que os líderes das tribos enviaram até ele os seus valentes. Lembram disso? Acontece que tem uma tribo especial que quando ela chegou, que era a tribo de Isacar, isso está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, diz que quando eles chegaram, estava escrito assim, olha, chegou então 200 da tribo de Isacar, e eles eram entendidos na ciência dos tempos. Essa tribo era a tribo responsável por dizer ao povo de Israel o que eles deviam fazer. E aqui entre nós está um povo que é parte da tribo de Isacar. Aqui entre nós está um povo que é entendido nos tempos, porque hoje nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que é o nosso guia, que é aquele que nos dá direção, é aquele que nos dá revelação, é aquele que nos ajuda a entender em que tempo nós estamos. Então se prepara, porque como igreja nós precisamos saber onde nós estamos estabelecidos, por que nós estamos estabelecidos e para que nós estamos estabelecidos. E se você for ler lá em Jeremias, no capítulo 3, verso 15, e se eu fosse você, eu marcava esse versículo aí na tua Bíblia, porque diz assim, o Senhor diz assim, e eu vos darei pastores segundo o meu coração, pastores que vos ensinará com conhecimento e com discernimento. E é isso que Deus tem feito nesse tempo. Na verdade, durante toda a história do Evangelho, Deus nunca deixou a sua igreja sem uma direção. Deus nunca deixou a sua igreja sem levantar pessoas para falar aquilo que o Espírito Santo estava soprando. E nesse tempo, eu tenho visto a igreja, como o próprio pastor Alexandre estava falando ali na sala de oração, um tempo onde nós temos andado por várias nações. E não é só Portugal não, gente. Eu tenho visto lá no Brasil, na Inglaterra, na Bélgica, no Chile, na Argentina. Todos estão com uma mesma linguagem. Os olhos de Deus estão sobre Portugal nesse tempo. Então eu vim aqui para te dizer que você não está aqui por acaso. Existe um propósito para a tua vinda aqui. Então por isso, abra comigo aí nessa passagem, porque através dessa palavra eu quero falar um pouquinho mais sobre isso com você. E é lá em Lucas, no capítulo 1, nós vamos estar lendo aí a partir do verso 28 até o 35. Eu vou ler e você me acompanha. Diz assim: e entrando o anjo, Lucas 1, 28 ao 35. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo,
e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Levanta as suas mãos e diga assim, ó, descerá sobre mim o Espírito Santo e o poder do Altíssimo me envolverá. Agora diga assim, ó, já desceu sobre mim o Espírito Santo e o poder do Altíssimo já nos envolveu. Glória a Deus, você pode dar um aplauso ao Senhor, porque Ele já veio, o poder já foi derramado, nós já estamos envolvidos nessa atmosfera maravilhosa do sobrenatural de Deus. E aí eu queria chamar a tua atenção, porque olha o que nós temos aqui. Aqui nós temos uma jovem que estava na rota do sobrenatural. Agora fala para a pessoa que está do teu lado, você está na rota do sobrenatural de Deus para a Europa. É para a Europa. Então, você precisa entender primeiro que você não chegou, e eu estou trazendo assim uma palavra muito específica para quem está aqui, porque, gente, eu nunca vi culto de segunda-feira. Nunca vi, primeira vez. Uma igreja que tenha normalmente culto de segunda-feira, né? Então, para você estar aqui hoje, nessa noite de segunda-feira, duas coisas. Ou você tem muito compromisso com Deus, muita fome e sede de Deus. Você está precisando muito de um milagre. Você veio aqui hoje para Deus falar com você, para receber. Então, se você está aqui hoje, eu sei que esse povo aqui é um povo ligado. É o povo que vem aqui porque quer receber palavra. Então, a primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: você não está aqui em Portugal por acaso. E você também não veio aqui porque você queria ter uma qualidade melhor de vida. Você não veio aqui porque alguém te arrastou. Você não veio aqui porque aconteceu, você foi buzinado aqui em Portugal. Não, não foi isso que aconteceu com você. Sabe por quê? Porque lá em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Foi Deus que colocou no teu coração a decisão que você tomou de vir para cá e você nem sabe. Você pensa que você veio porque você quis, mas você veio porque Deus te trouxe. Porque Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Só que Ele deixa a gente pensar que a gente é que está fazendo. Mas se Ele colocou em você o querer, Ele também vai colocar em você o fazer. Porque Ele ensina a gente a fazer a vontade dEle. Porque Ele é perfeito. Então não pensa que você veio aqui por acaso. Não. Não existe coincidência. Existe Jesus-cidência. Não é verdade? E aí a gente vê aqui Maria, essa jovem. Qual era o contexto dessa história? Em que tempo essa jovem estava? Vamos ver aqui. Ela estava no tempo certo, na hora certa, no lugar certo, com a pessoa certa. E além de tudo isso, ela tinha um coração disposto. Diga para o seu irmão, você tem um coração disposto? Se não tem, disponha o teu coração. Porque tudo que Deus precisa para usar uma pessoa é que ela se disponha, é que ela esteja disponível. Porque se entrar uma pessoa aqui agora, qual cadeira vocês acham que ela vai sentar? Em uma que está ocupada e em uma que está vazia? Na que está vazia. Por quê? Porque ela está disponível. E é assim que Deus usa. Tudo que Deus precisa para usar uma pessoa é que essa pessoa esteja disponível, porque não se trata de mim e não se trata de você, se trata dele, por ele, para ele e dele, são todas as coisas. Acontece que quando Deus vai realizar uma obra, Ele precisa usar alguém. E aí Ele pega alguém que esteja disponível, Ele habilita, capacita, levanta, ensina, transforma essa pessoa para que ela seja a pessoa responsável por aquela obra. Mas quem fez? Foi ela? Não, foi Jesus através da vida dela. E é isso que estava acontecendo com Maria. Maria estava no lugar certo. Maria nasceu num tempo de cumprimento de promessa. Gente, que tempo maravilhoso que Maria nasceu. Porque Maria nasceu num momento onde, há 500 anos antes, Isaías já profetizava. Se a gente for ver lá no livro de Isaías, capítulo 9, 6 e 7, ele profetizava a vinda do Messias. Ele disse, porque um menino nos nasceu, a gente sabe até de cor, né?
Um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E ela nasceu num tempo que ela ouvia essas profecias, ela ouvia essa palavra. Talvez você já ouviu tanta coisa, porque nós nascemos num tempo mais maravilhoso ainda, mais delicioso ainda, porque nós temos tudo, nós já vimos tudo. Nós vimos Jesus nascendo, nós vimos Jesus morrendo, nós vimos Jesus ressurgindo, subindo aos céus, nós vimos as profecias se cumprirem durante a história. Hoje nós temos o Evangelho. A nossa geração é a geração. Não é uma geração, é a geração. Acontece que Maria também nasceu num tempo de cumprimento de promessas. E diz a história que ela foi visitada por um anjo. Ela foi visitada por um anjo de Deus que trouxe para ela uma proposta e disse assim: Maria, você está na rota do milagre. Por isso que eu estou dizendo para você que você não é a pessoa que está do seu lado, é você está na rota do milagre. Maria nasceu num tempo de transição de governo, porque agora o povo de Deus estava saindo do tempo da lei e dos profetas e passando agora para o tempo da graça. Olha que coisa importante que estava acontecendo aqui nesse encontro desse anjo com Maria. Olha o projeto que Deus estava apresentando para Maria. Eu acredito que, como ela era jovenzinha, naquele momento ela não conseguiu mensurar o que estava acontecendo na vida dela, porque era um tempo de estabelecimento do reino de Deus. Lembra quando lá no Monte da Transfiguração apareceu Moisés, Elias e Jesus? Ali era como se tivessem feito uma reunião. Jesus falou assim: obrigado Elias, obrigado Moisés, porque Moisés representava a lei, Elias os profetas, mas agora é comigo. E aí Jesus falou: isso mesmo, esse aí ó, é o meu filho, a ele eu vi, o que ele está dizendo aí eu confirmo, é verdade, é bom, né? É o tempo agora da graça. E Maria estava trazendo isso, Maria estava gerando isso dentro dela. Aí eu digo para vocês, Maria então começou a carregar, a gerar. Ela foi escolhida, e a gente às vezes nem prega muito sobre Maria, né? Porque, coitada, ela acabou sendo idolatrada, aí o negócio ficou ruim para o lado dela, mas ela é uma mulher maravilhosa, né? E ela começou a carregar dentro dela aquele que iria trazer o reino de Deus. E olha que coisa maravilhosa, que aqui está cheio de Maria hoje, porque nós carregamos dentro de nós o quê? O reino de Deus. Você carrega dentro de você o reino de Deus. E você está aqui para viver esse tempo também. Nós estamos aqui em Portugal hoje para viver um tempo profético de cumprimento de promessas. Você está no lugar certo, na hora certa, no tempo certo, na geração certa. Agora o teu coração tem que estar disposto para que nessa rota do milagre você também seja alcançado pelo Senhor e receba aí a visita do Gabriel, o anjo de Deus, dizendo para você qual é o teu projeto, o que você tem que fazer. Deus vai te revelar, porque nós estamos vivendo um tempo, eu creio, onde Deus ele vai sacudir esse continente europeu, manifestando a sua glória e trazendo um avivamento sobrenatural sobre essas nações, e você e eu somos parte disso. Você e eu somos parte disso. Eu creio, isso é o que o Senhor tem inflamado, não só no meu coração, mas no coração de muitos líderes desse tempo, de muitos Moisés, Elias, desse tempo. E aí a gente vê a segunda coisa que aconteceu aqui com Maria. A primeira é que ela estava no lugar certo e na hora certa. A segunda coisa é que quando o anjo chegou para ela e propôs a ela todo aquele projeto, aquele propósito, aquele plano, Maria, a primeira coisa que ela fez foi que ela falou assim: mas eu? Primeira coisa que a gente faz quando Deus apresenta para a gente, e olha que Deus nem apresenta tudo. Porque quando ele apresenta, ele faz assim, parece que Deus tem um pergaminho, aí ele abre o pergaminho, aí você começa a ler um pouquinho, aí ele vai e fecha. Ele não mostra tudo, né? Ele diz vai, mas ele não diz para onde. Ele diz faz, mas ele não diz como. Ele nunca dá os detalhes, ele vai dando na caminhada. Porque se ele disser antes, o que acontece com a gente? A gente desiste, não é assim? Então, toda vez que Deus chama um homem ou uma mulher para algo grande, a gente até aceita, a gente vai, mas até quem tem assim o coração disposto vai falando assim: mas se eu tenho certeza que sou eu, Deus, se eu tenho certeza, é comigo mesmo.
Pai, porque olha só, aí você começa a apresentar para ele, né? Porque eu sou assim, eu sou isso, eu faço aquilo, e você sabe como você é. Lembra quando Isaías viu o Senhor, no ano que morreu o rei Uzias, e ele falou, eu sou miserável, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E a gente começa a falar com Deus, Senhor, o Senhor errou, deve ser que está do meu lado, do outro atrás, mas é eu. E Deus fala, é você, diga para o seu irmão, é você. É você, porque foi o que Maria fez. Maria, ela achava que ela não estava habilitada para ser parte daquele propósito de Deus. Então, ela pergunta para o anjo assim, mas como é que vai ser isso? Olha só, peraí, eu posso não entender muita coisa não, porque Deus chamou uma pessoa que ela não era, gente, ela não tinha feito assim, o Seminário Batista do Sul, ela não era diplomada em escatologia, ela não era uma mulher assim, entendida, nada. Maria era uma jovem simples, mas uma coisa ela sabia, que para nascer bebê tinha que casar. E aí ela falou, mas como é que vai ser isso? Porque eu não tenho relação com homem algum. Como é que vai dar? Ela quer dizer, olha só, deixa eu explicar. E às vezes a gente fala assim, ó, que Jesus lá no tanque de Betesda, estou desobedecendo, né, pastor? Mas só na hora de ler, que Jesus lá no campo de Betesda, ele perguntou para aquele homem assim, você quer ser curado? Aí eu já ouvi um monte de pregador brincando, falando assim, mas Jesus também faz cada pergunta, né? Claro que ele queria ser curado, se ele estava ali. Mas aí Maria também, a gente também faz isso. Porque ela falou para Deus assim, deixa eu explicar para o senhor como é que nasce um bebê. Ô anjo, você não entende nada de humano aqui. Você entende muito de céu. Mas deixa eu te falar uma coisa, ela quis ensinar para Deus como é que era o negócio e por que ela não podia. Aí a gente vai lá para Jó, não vou não, mas a gente podia ir lá para Jó, né? Onde é que você estava quando eu estava enrolando o céu? Onde é que você estava quando eu estava dando nome para as estrelas? Às vezes Deus tem que falar isso com a gente, né? Você vem querendo me ensinar as coisas. Você veio aqui no CCH na segunda-feira para mim dizer que eu não posso contar com você porque você é pequena demais. Você é pequeno demais. Tenha santa paciência. Pelo amor de Deus, nós queremos ensinar a Deus o trabalho dele. E foi mais ou menos o que Maria começou a fazer. Maria falou, mas como é que vai ser isso? Eu não tenho relação com homem algum. Porque ela não conseguia entender como que uma pessoa como ela poderia se encaixar em um plano tão grande. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu quero dizer para você, não importa a sua família, não importa de onde você veio, porque aqui nem cita a mãe nem o pai de Maria também, não, só fala que José era da casa de Davi, mas a gente não sabe, essa mulher nem tinha aparecido na Bíblia até esse dia, até esse capítulo aqui. Não importa de onde você veio, não importa quem foi a tua mãe, não importa quem foi o teu pai, não importa os bens materiais que vocês têm, Deus escolheu você, e Ele conta com você, e Ele vai usar você. Podia ser a tua irmã, podia ser a tua mãe, podia ser a tua avó, mas é você. É você. É você que Deus trouxe até aqui. E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Deus escolheu você. Você e eu estamos na rota de milagre de Deus. Ela não conseguia entender como é que ela se encaixava nesse plano tão grande. Porque esse plano aqui, dentro desse plano, haveria quebra de paradigmas, quebra de religiosidade, haveria necessidade também de convencimento de pessoas. Olha que coisa interessante isso aqui. As pessoas que estavam com ela. Sabe por quê? Porque Maria agora tinha que chegar para José. Gente, é muito difícil você convencer as pessoas, até uma coisa que Deus falou com você. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo às vezes acontece. Deus me dá uma palavra maravilhosa. Aí eu fico extasiada e eu vou compartilhar com alguém. E a pessoa fala, legal. Eu fico assim, meu Deus, isso é tão grande, isso é tão maravilhoso. E a pessoa não entende. Então você imagina Maria falar para José, olha só, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo, tá? É de Deus, isso aqui é um plano de Deus, projeto de Deus. Como que ela ia fazer isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei quem é que Deus precisa convencer de que o que você está vivendo e fazendo aqui é um propósito de Deus. Mas Ele vai convencer, Ele vai visitar, Ele vai falar, Ele vai avisar. Eu não sei de que forma, porque com José, Ele deu um sonho. Com José, Ele mandou o anjo ir lá, e o anjo falou com José em sonho, o anjo falou para ele, olha, tudo que Maria vai dizer para você
é verdade, eu estou com ela. Esse filho é obra do Espírito Santo de Deus. E você vai cuidar dela, você vai proteger ela, porque ela carrega o reino de Deus. E quando você proteger ela, pode aplaudir ao Senhor. Pode aplaudir ao Senhor. Ele disse, quando você proteger ela, quando você cuidar dela, você vai estar cuidando de Jesus. Quem cuida de você, cuida de Jesus. Quem cuida de você, cuida de alguém que carrega o reino de Deus. E foi isso que aconteceu com José. Deus, ele mesmo foi lá e convenceu José a cuidar de Maria. Deus mesmo vai lá e vai convencer as pessoas a cuidar de você. Porque eles, lembra da viúva lá com Elias? Deus levantou aquela viúva para cuidar de Elias. Até hoje a gente não sabe se a viúva cuidou de Elias ou se Elias cuidou da viúva. Na verdade, que aí depois Deus mistura tudo. É um cuidando do outro. E aí talvez você esteja pensando assim, mas como? Como Deus poderá me usar nessa terra para um plano tão grande e poderoso se eu sou tão pequeno? Aí a gente começa a pensar, eu sou tão pequena, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho coisas, eu não tenho bem, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo. Aí você começa a levantar assim, ó, a trazer à tona tudo que você não tem, porque a gente é boa para isso. Para isso a gente é muito bom. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Agora eu vou tirar o óculos de novo. Eu vou falar. No sábado passado, porque quando Deus nos dá uma palavra, Ele vai alinhando ela. Cada dia Ele dá um pouquinho. Parece um tecido que Ele vai tecendo assim, cada coisa vai encaixando. Então, no sábado passado, eu estive numa igreja lá no Porto, na igreja do pastor Adeildo, e eu ouvi o testemunho de um casal belga. Ele é belga, ela é brasileira. Eles são casados, o Greg. E o testemunho do Greg, eu queria compartilhar com vocês, porque é muito lindo. Talvez você que esteja pensando assim, eu sou tão pequeno, o que eu vou fazer aqui? O Greg, ele é belga, mas ele foi para o Brasil. E ele disse, eu vou contar aqui o testemunho dele. Ele disse assim, olha, eu fui para o Brasil e eu queria dizer uma coisa para vocês. Quando eu cheguei no Brasil, eu me fiz de brasileiro. Eu peguei toda a minha cultura europeia e eu joguei no lixo. E ali eu comecei a me vestir como brasileiro, a comer como brasileiro e a falar como brasileiro. Eu me esforcei, ele aprendeu português, ele estava falando nesse momento em português. Eu me esforcei para falar a sua língua da melhor forma. E eu me envolvi tanto com a cultura brasileira que eu conheci o seu Deus. E eu me apaixonei por esse Deus. E eu me converti a esse Deus. E aí quando eu voltei para o meu país, quando eu voltei para a Bélgica, eu fiquei muito triste. Porque no Brasil é muito fácil você ver grandes igrejas, igrejas com uma quantidade grande de gente. E aí quando você vem para a Europa, você vê as igrejas e na sua maioria, elas têm poucas pessoas. Existem muitas igrejas pequenas. A conversão de um europeu é muito difícil. E nós temos o costume, às vezes, de dizer que o europeu ele é frio. E o Greg, ele disse assim, ele disse algumas coisas importantes e ele disse assim, olha, eu fiz o que Paulo nos ensina. Eu me fiz de grego para ganhar o grego. Então, eu me fiz de brasileiro para ganhar os brasileiros. Eu queria muito provar para vocês que eu amava a sua terra. Então, eu queria pedir uma coisa para vocês. Agora que vocês estão aqui na Europa, Deus está levantando o Brasil. Deus está trazendo os brasileiros para a Europa. Deus guardou vocês, Ele escondeu vocês. E quando Ele disse isso, eu me lembrei de uma parábola, uma palavra que Deus me deu sobre a parábola da farinha com fermento, onde a mulher escondeu o fermento ali dentro da farinha. Deus escondeu os brasileiros lá no cantinho, lá embaixo, para esse tempo trazer a gente para cá. Então Ele disse assim, quando vocês chegarem aqui, não olhe para o europeu como alguém frio, mas mergulhe na cultura europeia. Aprenda a lidar com o europeu. Faça-se de europeu. Por favor, não tenham saudade do alho e da cebola. Não olhem para trás. Comam, se você está em Portugal, comam como os portugueses. Vistam-se como os portugueses. Falem como os portugueses. Se esforcem para amar a cultura portuguesa. Se vocês estiverem na Bélgica, sejam belgas. Se vocês estiverem em Portugal, sejam portugueses, mas não desistam de nós. Ele disse isso chorando, não desistam de nós, porque nós precisamos de vocês. E o apóstolo Paulo nos ensinou isso, que às vezes a gente tem até que se fazer de tolo para ganhar os tolos.
A segunda coisa que ele disse assim, olha, tudo o que nós temos, porque às vezes você pode estar pensando assim, mas nós somos pobres, nós não temos dinheiro, nós não temos coisas. E o Greg disse assim, olha, tudo o que nós europeus temos é dinheiro, coisas e ideias. Agora escuta isso, mas vocês, brasileiros, que estão chegando com um propósito, vocês carregam dentro de vocês o reino de Deus e a sua justiça. Nós só temos dinheiro, coisas e ideias, mas vocês carregam o reino de Deus e nós precisamos disso, nós queremos isso. E sabe o que ele aprendeu lá no Brasil? Ele aprendeu que ser rico é passar fome com Jesus. Ser rico é passar fome com Jesus. Eu lembrei de Jesus lá no deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer. O diabo virou para ele e falou assim, eu te dou tudo, ó, todos os reinos. Mas ele preferiu o quê? Ficar com fome com o Pai. Então, se for preciso passar fome com Jesus, a gente vai passar. A Bíblia diz que ele não deixa. Nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Mas entre passar fome com Jesus e ter muito dinheiro e não ter Jesus, e não ter eternidade, e não ter salvação, e não ter vida plena, é melhor você ficar com Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E ele disse mais. Ele disse assim, olha, não digam que vocês não sabem nada. Ele foi um tapa na nossa cara. E eu falei, é verdade. Sabe por quê? Às vezes você diz, mas como que eu vou pregar então? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou evangelizar? Como é que eu vou ganhar uma pessoa? Porque eu não sei nada. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus. Muitas pessoas que estão sentadas aqui sabem mais do que os discípulos. E você que sabe pouco, sabe mais do que eles que estão lá fora, que não sabem nada e que não conhecem Jesus. Olha aí o mistério. Então, quem é aqui que pode levantar e dizer, eu não estou habilitado? Ninguém. Não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Não menospreze Portugal. Porque nesse exato momento, esse é o melhor lugar do mundo para eu e você estar. Porque aqui agora, eu e você estamos no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você está indo bem, parabéns. Você está na rota do sobrenatural de Deus. Porque as trombetas de Deus já estão soando sobre a Europa. Guarda isso, as trombetas de Deus já estão soando sobre a Europa. E aí eu queria compartilhar algumas coisas que eu tive pensando, conversando com Deus e juntando. E eu queria dividir isso com você. A gente sabe que a Europa, ela tem sido palco de grandes conquistas, de muitas colonizações, não é verdade? E a gente sabe que daqui também, né? Ela é considerada o berço da cultura ocidental, porque daqui, da Europa, e será que é coincidência, gente? Saíram os grandes avivamentos. Daqui saiu homens que foram importantes dentro da história do Evangelho. Homens como Moody, homens como John Wesley, Charles Spurgeon, Charles Finney. Saíram pessoas daqui. E aí tem um mistério aqui nisso. Sabe por quê? Porque olha só, esses grandes avivamentos que saíram daqui e que impactaram o mundo através desses homens que promoveram esses avivamentos, eles chegaram até nós. Eles nos alcançaram lá na nossa terrinha, lá no nosso esconderijo, lá no Brasil. Não é verdade? E aí, se você for olhar a história da Europa, a gente vai ver que a Europa, ela, mais ou menos nos séculos 19 e 20, ela colonizou a América, ela controlava grande parte da Ásia, a Oceania. A Europa é uma potência. A Europa é uma potência se você for ver a história, a Europa ela é uma potência de conquista e ela é uma potência também de colonização. Então a gente começa a ver aqui que Deus, ele tem um mistério com a Europa. Deus deu à Europa essa autoridade, essa
a habilidade de colonizar, de conquistar. E aqui também Deus se moveu para levantar o seu reino. Daqui também saíram os grandes avivamentos. E aí você pode se perguntar assim, mas pastora, por que Portugal? Por que Deus escolheu Portugal nesse tempo? Por que eu estou em Portugal? Vamos lá. Agora é eu, tá, gente? Não é a Bíblia, não. Porque Portugal colonizou o Brasil. Começa por aí. Porque se nós estamos aqui, nós estamos na rota desse propósito todinho. É que o nosso tempo não tinha chegado ainda, mas agora o nosso tempo chegou. E é profético que eu estou falando aqui para você agora. Porque foi Portugal quem colonizou o Brasil. Todas as nações vizinhas nossas lá, elas foram colonizadas pelos espanhóis, mas Portugal colonizou apenas um país. Lá na América do Sul, né? Depois aqui na África colonizou Cabo Verde, Angola, Moçambique, Nova Guiné. Mas na América do Sul foi só um. Diga comigo, um. Só o Brasil. Só o Brasil. Mas deixa eu dizer para vocês agora uma impressão que eu tenho aqui no meu espírito. Deus só precisou de uma mulher para gerar o seu filho. Uma pessoa. A Bíblia diz que por um só homem o pecado entrou no mundo. Mas por um só homem a salvação veio para toda a humanidade. Agora escuta comigo, quando Davi foi enfrentar Golias, Golias gritava e dizia assim, ó, me dá um homem. Um. Tinha um exército enorme de um lado, e tinha dos filisteus, e tinha o outro exército enorme do outro lado, que era de Israel. Mas Golias dizia assim, me dá um homem. E aí foi Davi. Não era Davi, gente. Era Jesus. Porque Davi ele foi uma simbologia de Jesus. Porque quando ele derrubou Golias, o exército todo fugiu. Todo o exército fugiu por causa de um homem. Deus só precisa de você. Deus só precisa de um homem. Deus só precisa de uma mulher com um coração disposto para que ele possa fazer essa obra de milagre maravilhosa. E aí a gente volta aqui para a rota do milagre, porque Portugal só colonizou um país na América do Sul. Mas ele colonizou um país que era maior do que todos os seus países vizinhos juntos. Ele colonizou um país que é o 5º maior do mundo em extensão territorial. E eu quero dizer outra coisa para você. Eu não sei se vocês já viram uns videozinhos que está rolando aí agora, que o Ministério de Marketing, o Ministério da Cultura lá do Brasil está fazendo. Eles estão começando a fazer vídeos agora levantando o Brasil, falando das coisas boas, dos grandes investimentos, já viu? Falando das coisas que o Brasil tem, das riquezas que o Brasil tem, daquilo que ele pode oferecer para os países vizinhos. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus está levantando o Brasil sim, mas não é por minha causa nem por tua causa não, é por causa de um propósito eterno que ele tem com o Brasil para esse tempo. O Brasil colonizou Portugal, Portugal colonizou o Brasil, mas o Brasil, ele é um filhinho novo. O Brasil quantos anos tem? 1.500 para 2019, 519 anos. E eu soube, não sei se eu estiver errada, me corrige, que Portugal tem 879 anos, não é isso? Então, Brasil é um país novo comparado a Portugal. Brasil é o caçulinha, gente. Aí vem outro mistério de Deus aqui que é muito interessante, porque é um único país, é um país novo, é caçulinha. E aí eu perguntei assim, Senhor, além dele ser novo, o Brasil nunca colonizou ninguém. Quando eu comecei a ver a história, eu falei, mas Senhor, o Brasil não conquistou ninguém, não colonizou ninguém, né? Como que é isso? Aí o Espírito Santo começou a conversar comigo. Ele falou, sabe por quê? Que vocês nunca colonizaram ninguém. Vê se você vai conseguir me acompanhar, em nome de Jesus. Porque às vezes o Espírito Santo traz uma revelação tão grande, que a gente não consegue nem acompanhar. Ele me disse assim, filha, vocês não colonizaram ninguém? Porque eu escondi vocês.
eu guardei vocês. Eu preparei vocês, eu até escrevi para não esquecer, gente. Eu preparei vocês para esse tempo. E olha como Deus vai tecendo tudo. Eu estava muito preocupada, porque eu estou envolvida com uma organização de um Natal. Graças a Deus, meu filho vai vir, nossa família, a gente vai tudo passar o Natal aqui. Conseguimos um apartamento maior para o dia do Natal. E Deus falou comigo assim, sabe o Natal? O Natal é quando a família se reúne e os filhos, que já saíram de casa, voltam para casa para se encontrar com os pais. Amém? Eles voltam para a casa do pai. Agora, no Natal, o que a gente comemora? Eu sei que não é a data certa, mas o que a gente comemora? O nascimento do Messias. Lembra lá? Lembra lá da Maria? Aquele tempo profético do nascimento do Messias? No Natal, a gente comemora o nascimento do Messias. O Brasil e Portugal vai viver um Natal. Olha só que coisa tremenda. Deus me disse que esse é o tempo que o Brasil vai voltar à casa do Pai, que é Portugal, como um exército poderoso, que o filho mais novo vai vir. E sabe para quê? Para reivindicar a sua herança. Porque quando o primogênito despreza a sua primogenitura, o mais novo é herdeiro. Vê se você consegue me acompanhar. Quando Saul, ele desprezou a sua primogenitura, Jacó virou herdeiro. Só que essa herança não é herança territorial, por isso que não tem conquista de território, não tem colonização. Essa herança é uma herança espiritual. Foi isso que Jacó reivindicou, uma herança espiritual, porque Saul ficou com os bens do seu pai, mas Jacó ficou com a prosperidade, Jacó ficou com o legado, Jacó carregou, assim como eu e você carregamos o reino de Deus. Esse é um tempo que Deus está levantando brasileiros para colonizar toda a Europa espiritualmente, porque um dia esse povo europeu foi até nós e eles nos deram, eles levaram para nós o poder de Deus, eles nos ensinaram o evangelho, eles nos ensinaram quem era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas agora o Brasil, o filho, o caçulinha, o menorzinho como Davi, que estava lá e tinha os seus irmãos e era um guerreiro e conquistava, mas Davi estava cuidando de ovelha. O Brasil esteve muito tempo cuidando de ovelhas, o Brasil esteve muito tempo pastoreando, e durante muito tempo nós levamos a fama de ser como uma piscina, de serem águas rasas, mas essas águas rasas hoje estão mais profundas do que muitos países da Europa, porque Deus guardou os seus ali. Deus guardou os seus ali. E esse é um tempo que o Senhor tem chamado e tem comissionado pessoas. E eu vim aqui hoje só para dizer que você está na rota desse tempo sobrenatural, dessa herança bendita do Senhor sobre as nações da terra. E se você acredita nisso, conseguiu? Conseguiu? Segura um pouquinho então, pode preparar, mas segura um pouquinho. Se depois de tudo isso, porque hoje é uma palavra assim, talvez eu não ouvi assim muito, glória a Deus e aleluia, porque eu não falei sobre prosperidade, mas eu estou falando sobre eternidade. Estou falando profeticamente, sobre algo que você precisa se posicionar, sobre uma identidade de reino que você tem e precisa ser estabelecida na tua vida para que as coisas aconteçam. Porque enquanto você estiver correndo atrás das coisas, elas não vão vir até você. Mas quando você começar a correr atrás do reino de Deus e da sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas para a glória de Deus. Amém. Eu vou falar igual os profetas falam, a água foi derramada. A água, gente, representa o rio de Deus. E a Bíblia diz que onde esse rio passa, tudo toma vida. Então está sendo derramado vida aqui no altar. Amém? E se você ainda não conseguiu entender essa palavra, se você ainda tem dúvida no teu coração, e se tudo correr bem aqui e o videozinho puder passar, eu queria compartilhar com você um pouquinho do que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Aí você olha para mim também, eu também não sou nada, não sou ninguém, não tenho nada. Gente, a gente não tem nada. Mas eu carrego o reino de Deus dentro de mim.
E eu e a minha família decidimos ter um coração disposto. Nós somos aqueles que quando Deus diz vai, nós já fomos. A gente já está lá. Quando Deus diz mergulha, a gente mergulha. Glória a Deus que nós encontramos um casal doidinho, igual a gente. Igualzinho, né? A gente se identificou muito por isso. Porque a gente ama gastar a nossa vida e ser gasto pelo Senhor. A gente vive num mundo realmente sobrenatural. Vai dormir, não sabe. Se amanhã Deus disser muda tudo, muda tudo. E olha, na nossa vida muda tudo mesmo. Porque a gente muda muito o tempo todo. Mas mesmo sendo assim tão falhos, sendo tão imperfeitos, e não tendo nada, nós apresentamos as nossas mãos para o Senhor. E a partir daí Deus tem nos usado. E nós temos realizado, ou Deus tem realizado obras grandes através da nossa vida. Então tem 2 videozinhos ali. Eu não sei qual que vai entrar primeiro, eu não sei nem qual que vai entrar na verdade, porque tem vários, mas o que entrar, entrou. É apenas assim, mostra um pouquinho da obra que nós fizemos, quando nós estabelecemos a primeira igreja na Argentina, depois a igreja do Chile, acho que a igreja da Inglaterra não está ali, mas eu queria mostrar um pouquinho para que vocês vissem que se Deus fez com a gente, pode fazer com você também. É só para poder te animar, para poder edificar a tua fé, amém? Pode soltar. Sabe, hoje, e eu vou confessar isso para vocês, quando eu era novinha, eu aceitei Jesus com 17 anos, eu vou fazer 50. E quando nós entramos para o ministério, nós estamos há 21 anos no mesmo ministério, debaixo da mesma cobertura, ali caminhando em obediência. Eu achava que uma pessoa, porque eu ia assim, no início eu era da igreja batista tradicional. Então, quando eu entrava numa igreja, na entrada tinha uma plaquinha dizendo assim, fundada em 1900 e bolinha pelo pastor fulano de tal. Eu achava assim, nossa, uma pessoa para ter o nome numa placa dessa, dizendo que fundou uma igreja, deve ser um santo. Assim, nossa, um homem conhecedor do céu e da terra, né? Eu achava assim. E depois eu vi que Deus nos usou para fundar igrejas. Eu vi que, na verdade, tudo que Ele procura são pessoas que tenham fé e disposição para aceitar o propósito e se encaixar na rota do sobrenatural de Deus. Amém? Então, feche seus olhos, eu vou orar com você para terminar aqui. Paizinho querido, muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ela foi ministrada. E eu tenho certeza, Deus, que cada coraçãozinho aqui nessa noite recebeu uma porção da Tua palavra, que veio de encontro, Deus, à necessidade, aos questionamentos, às dúvidas de cada um. Agora, Espírito Santo, tal qual nós lemos aqui no começo, que é o Senhor quem opera em nós o querer e o fazer. Opera, Deus, na vida do Teu povo, na vida dos Teus filhos, Deus. Essa disposição para arregaçar as mangas, se levantar e ir em frente. Enche o coração do Teu filho, da Tua filha de fé. Ah, Deus, o Senhor é o Deus do sobrenatural. Deus, nós cantamos aqui no começo que as Tuas evidências, elas começam a surgir no nosso meio, quando nós cremos. Então traz sobre a vida do Teu povo, sobre a nossa vida, as Tuas evidências. Que essa semana, Deus, seja uma semana diferente, Pai. Totalmente diferente, onde eles serão tomados, impactados pela Tua glória, cheios da Tua presença, onde eles terão fome e sede de Ti, de caminhar contigo. Cria oportunidade, Senhor, para o Teu povo, oportunidade para que eles possam falar da Tua palavra, levar o Teu amor, fazer as boas obras. Mostra para os Teus filhos, ó Deus, que flua neles os dons, que flua neles, ó Pai, aquilo que foi ministrado aqui durante esse fim de semana, Pai. Dons de maravilhas, dons de poder, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Começa, Senhor, a inundar a vida de cada um aqui, na área onde ele ou ela, o Senhor escolheu e preparou para que ele ou ela viva esse propósito nessa área, Pai. Que nessa área eles possam fluir, que nessa área eles possam romper, que nessa área, ó Deus, eles sejam direcionados, que nessa área eles recebam revelação, segundo o poder que há na Tua palavra, e que nessa noite eles saiam daqui
cobertos e cheios da glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Pode dar um aplauso ao Senhor?